Hoje com o pastor Joseph Prince. Olhe para o palco. Não está bonito o palco? Você não acha? Parece até que vai sair um mascarado aí de dentro. Parece um musical. Eu sinto vontade de sair com uma máscara. No more talk of darkness and all these wide-eyed tears. I'm here, no one can harm you. Quando eu era um menino, eu queria ser um ator. Então eu cresci, eu queria ser um empresário. Então eu cresci, eu queria ser um comissário de bordo. Então eu cresci, eu queria ser um pastor. Graças a Deus eu me tornei pastor e Deus mudou minha mente. Depois disso, depois de me tornar pastor, eu descobri que eu vejo muitos comissários de bordo. Viajo para aqui e para lá. E também eu sou ator muitas vezes, quando prego aqui e ali. E eu também queria ser um cantor, eu disse isso para vocês. E agora eu canto. Amém? De vez em quando vocês têm que me suportar. Mateus capítulo 1. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Próximo versículo. Tudo isso aconteceu. Não esqueça o que acabamos de ler. Esse verso fala a respeito de que tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Em hebraico, Im é com. Manuel, conosco, literalmente, conosco está El, Deus. Quando o nome de Deus é abreviado, certo? É a abreviação de Elohim. Nós temos El, você tem Daniel, Ezequiel, Joel. Quando existe o El, enfatiza o seu poder. Literalmente, no hebraico, fala do Deus herói. É um Deus herói. Esse é o El. É Ele. Certo? Aqui nós temos Emanuel. Conosco está El, Deus, que é traduzido Deus conosco. Olha aqui. Essa é uma profecia que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz, eis que uma virgem, alma, em hebraico, uma virgem, literalmente, uma virgem dará luz a um filho. Isso nunca havia se escutado antes. Deus prometeu a Adão e Eva, nossos antepassados, quando eles pecaram. A primeira profecia veio da própria boca de Deus. A primeira profecia, de muitas profecias na Bíblia, veio da boca de Deus. E ele disse para a serpente, representante de Satanás, Deus disse para a serpente, a semente da mulher esmagará a sua cabeça. A semente da mulher. Nós sabemos que a mulher não tem semente, certo? O homem provê a semente. Mas aqui existe uma profecia do Messias e do nascimento virginal. A semente da mulher. Aqui já está a profecia de Maria. E a semente dela esmagará a sua cabeça, Deus disse a Satanás. As serpentes, você pode esmagar o rabo e elas podem ainda morder, podem matar. Você pode esmagar a parte do meio delas e elas ainda podem voltar. Parecem mortas, se a cabeça estiver inteira, elas podem matar. Quantos sabiam disso? A única forma de matar uma serpente é esmagar a cabeça dela, esmagar como uma barata. Aqui está a profecia de que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, ok? Como ele faria isso? Como seria feito? A única razão por que Satanás tem poder ainda na nossa vida, a única forma, o único motivo por que ele tem acesso ainda à sua vida, é porque existe áreas na sua vida onde você está desobediente a Deus, onde você não está obedecendo a Deus, onde a vontade de Deus não está sendo feita. Esse é um grande problema. Quando Adão e Eva saíram da vontade de Deus, quando eles desobedeceram a Deus, então Satanás pôde ter o direito de vir e trazer enfermidade, doença, destruição e morte. Portanto, a morte não é de Deus.
Deus queria que o homem vivesse até que ele pudesse ver Deus face a face, jovem para sempre, vivendo com ele em diferentes lugares. Nós não sabemos o plano de Deus totalmente, mas Deus não queria que eu morresse. Nós pensamos naturalmente que se vivermos aqui na Terra, um dia vamos morrer. Mas a Bíblia diz que tem uma geração que não vai morrer quando Jesus voltar. Contudo, a morte não é amiga de Deus. A morte é inimiga. Deus odeia o pecado, mas também odeia a morte. Quando uma morte acontece, você olha para o corpo, com o passar do tempo se tornará somente um esqueleto. Você olha para onde estavam os olhos e eles não estão mais lá. Isso é morte. Deus nunca quis que o homem terminasse desse jeito. Assim a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para conquistar a morte. Eu disse há alguns instantes que a única razão por que Satanás ainda tem espaço na vida do homem é porque existe desobediência, existe áreas onde não estamos na vontade de Deus, e a razão principal é o pecado de Adão. E o pecado de Adão nos fez pecadores, correto? E por isso é como se todos nós estivéssemos no mercado de escravos de Satanás. E ninguém tinha o direito de nos comprar. Você entende isso? E estávamos lá legalmente, em outras palavras, o que a Bíblia chama cativos legais. Nós éramos cativos legais de Satanás. Satanás é quem está por detrás de toda enfermidade infantil. Ele é o que provoca a artrites da sua vovó. Satanás está por trás de todas as coisas ruins desse mundo, não Deus. Com todo respeito às companhias de seguro, mas quando elas dizem que não são responsáveis por atos de Deus, esses atos não são de Deus. Tsunamis não são atos de Deus, são atos do diabo. Você quer ver os atos de Deus? Vá a Gênesis 1 e você vai ver tudo o que ele fez. Esses foram seus atos e foram bons. Posso ter um amém? Portanto, existe um problema. A promessa não é para o diabo. Ele tem suas mãos atadas. Se não existe pecado, ele não tem poder. O diabo é como um avião, correto? Se não existe pista de pouso, ele não pode aterrissar. Não existe base nem fundamento para que ele aterrize em qualquer lugar. Somos nós que damos a pista de pouso para ele aterrissar. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas o fato é que existe pecado em todo lugar, o que dá a Satanás o direito de fazer você um cativo legal. Um cativo legal. Você entende isso? Você me acompanha? Não importa como você ver, isso é o que a Bíblia diz. Você não pode dizer Deus é misericordioso. Deus é misericordioso no contexto da redenção. Certo? Deus tem que julgar o pecado, ou então ele não seria justo. Você precisa perceber a justiça e a retidão de Deus. Justiça era uma palavra muito amedrontadora para os judeus, para Israel, porque Deus lidava com eles com sua justiça, e se Deus trata você só com a justiça, você está terminado. Mas alguma coisa aconteceu. Hoje a justiça de Deus está do nosso lado. Alguma coisa aconteceu e aconteceu na história do Natal. Apesar de a história do Natal não ser o evento principal que trouxe isso, o evento principal foi a cruz, mas o nascimento deu a Jesus o direito de fazer alguma coisa por nós. Como eu disse, nossos pecados são a pista para Satanás aterrissar. Veja isso, o que o anjo diz no versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Duas coisas. No Antigo Testamento, quando se colocava o nome de Deus em uma criança, Daniel, por exemplo, que significa Deus julgará, não significa que a pessoa vai julgar. Você entende? Eles colocam o nome de Deus numa criança dizendo que Deus julgará. E algo positivo, não quer dizer que Deus vai julgar aquele menino. Nenhuma mãe colocaria o nome assim no filho, ok? Certo? Quer dizer, Deus julgará todos os inimigos que venham contra esse menino. Você entende? Meu nome é Joseph. Yosef significa Jeová agirá. Jeová agirá por mim, o menino. Amém? O bebê. Daniel, Deus julgará por Daniel. Assim, nesses nomes, Deus está do lado de fora. Mas aqui, Jesus, chamarão seu nome Jesus. Jesus significa salvação. Jesus significa cura. Jesus significa plenitude. Jesus significa libertação. Porá o seu nome Jesus porque ele, o bebê, salvará.
Note que a ajuda não vem do lado de fora. Deus vem na forma de um bebê. Ele salvará. Quem salvará? O bebê que nasceu. E porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que isso significa? O que isso significa? Que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essas foram as boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Nesse contexto, foi falado especificamente para Maria. Amém? Foi dito a Maria, depois José, depois os pastores, eu trago novas de grande alegria. Mantendo esse contexto de grande alegria na nossa mente, o que significa que ele salvará o seu povo dos seus pecados? Significa que ele os salvará para nunca mais pecarmos? Se ele fizesse isso, nos salvar de nunca mais pecarmos, seriam notícias de grande tristeza, correto? Mas notícias não seriam boas novas porque todos nós pecamos, mesmo depois de sermos salvos, nós pecamos. Estou certo? Não diz que ele salvará o seu povo de pecar de novo. Alguns forçam essa interpretação. Queremos pecar após nascer de novo? Não. A verdade é que todos nós que pecamos depois de sermos salvos, pecamos porque fomos tentados. Você me escuta? Você foi tentado a pecar. Amém? Ninguém que nasceu de novo deliberadamente peca. Essa é a razão porque se alguém vive em pecado continuamente, sem consciência do pecado, eu duvido que essa pessoa tenha sido salva. Tenho dúvidas se ela é salva, para princípio de conversa. Você me acompanha? O fato é que somos contra o pecado, amém? Mas as pessoas não entendem que para vencer o pecado, todo resultado do pecado, enfermidade, doença, escravidão, depressão, você tem que remover a condenação do pecado. O que estava sobre a humanidade era o peso, a penalidade e o julgamento pelo pecado. É isso que Satanás usa. O inimigo não é tolo, correto? Na verdade, seu nome é Ra-Satan. Ele é um acusador, ele sabe como usar a lei de Deus contra você. Quando falam que o diabo é um mentiroso, devem saber de uma coisa. Bons mentirosos não dizem completas mentiras. Entende? Bons mentirosos, para aqueles que estão aprendendo a mentir, deixe-me dizer isso, eu não estou ensinando você a mentir. Eu estou ensinando você como reconhecer mentirosos. Como descobrir um mentiroso. Bons mentirosos falam meias verdades. Certo? As seitas funcionam assim. Por exemplo, alguém que queira me destruir. E isso tem acontecido através dos anos. Pessoas que querem destruir a mensagem da graça. Primeiro, o que eles fazem? Eles querem me destruir, minha reputação. Eles olham para o meu passado e descobrem que eu nunca me divorciei. Nunca tive um pecado sério, nunca dormi com outra mulher, nunca procurei uma prostituta. Eles não podem encontrar isso. Eles tentam atacar meus ensinamentos. Antes de ensinarem o que eles querem, eles têm que atacar meus ensinamentos. Eles dizem, bem, leia a Bíblia por você. Não escute mais a interpretação desse homem, referindo-se a mim. O engraçado é que muitas pessoas acreditam nessas pessoas e até se unem a elas. E aí elas dão a interpretação delas. Também não são homens? Eles não são homens? Claro que são homens. Mas é assim que eles fazem. Eles dizem, não escute a interpretação de homens. Mas eles são homens. Leia a Bíblia por você mesmo. E quando as pessoas leem a Bíblia por conta própria, elas não entendem. Aí dizem, eu vou dar a interpretação. Portanto, é assim que o diabo trabalha, com meias verdades. É verdade que você não pode ouvir somente a interpretação dos homens. Você também tem que ler a Bíblia por conta própria. Mas Deus deu mestres. Muitos de vocês, quando leem sozinhos, vocês entendem muitas coisas, mas quando você recebe o ensinamento, você diz, onde é que você viu isso? Eu já li tantas vezes esse texto. Amém? E uma das coisas que Deus tem feito conosco é que as nossas palavras não têm caído por terra. É assim que se testa qualquer ministério. Pergunte, Deus fez as palavras desse homem caírem por terra? Deus deu asas para esse ministério, para os 4 cantos da terra pregar? Esse ministério é válido? Esse pastor se autopromove? Ou ele promove Jesus Cristo? Assim, sempre que você ouvir alguém falar do seu líder,
Lembre-se sempre, alguns deles tentaram, através dos anos já. Eu não quero falar muito sobre o que aconteceu. Estou dizendo que é perigoso vir contra alguém cujos olhos estão em Jesus. Amém? Deixe dizer o que está acontecendo. Deus está abrindo portas, Deus está fechando portas. Ok? Abrir e fechar portas é isto. Muitas vezes suas palavras têm asas, certo? E quando suas palavras têm asas e abençoam tantas pessoas e Jesus está sendo glorificado, esse ministério é de Deus. Mas se o ministério semeia discórdia, amargura no coração, confusão, esse ministério não é de Deus. E as pessoas que seguem esses ministérios são pessoas que têm amargura e ressentimento, alguma coisa assim no coração. Portanto, tenha cuidado, vigie. Amém? A Bíblia diz que quando Davi estava lutando com alguns dos seus problemas, Absalão, seu filho, tentou roubar o coração do povo. E a Bíblia usa a palavra roubar corações, mas o final de Absalão não foi bom. E Davi não levantou um dedo. Amém? Assim, o fato é que Deus sabe quando igrejas precisam ser construídas, Deus sabe que ministros precisam ser levantados, Deus sabe, mas deixa Deus levantá-los, deixe Deus sancionar isso. E nenhum ministério, numa igreja pode ser edificado destruindo a reputação de outro homem de Deus. Lembre-se disso. Amém? E você precisa saber que Jesus nos salvou dos nossos pecados, nos salvou da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. A penalidade, o julgamento e a condenação do pecado. Não é tirar nossa possibilidade de pecar. Nós não queremos pecar. Mas não foi para isso que ele nasceu. Ele salvaria o seu povo do pecado que os condenava, que os enviava para o inferno, que destruía suas vidas. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso é boas novas de grande alegria. Amém? Amém? Boas novas de grande alegria. Amém? E quando você escuta que você é redimido, você é salvo do pecado que te punia, que trazia consequências para a sua vida, ou dava uma pista para que o diabo aterrissasse seu avião, quando você descobre isso são boas novas, porque Israel vivia sob o estigma da condenação do pecado por muito tempo. Entenda que o pecado é mau, certo? Mas como remover o pecado? É sentindo-se mais condenado? Não, quando se sente condenado, você continua repetindo o pecado. É por isso que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele removeu a condenação do pecado para que ela tivesse poder de ir e não pecar mais. A Bíblia diz que Cristo morreu para o pecado, da mesma forma devemos nos considerar mortos para o pecado. Como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu de cometer pecado? Do poder do pecado? Cristo estava sob o poder do pecado? Nunca! Então como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu de imputar pecado. Cristo morreu da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. É assim que ele morreu, do mesmo jeito que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Você me acompanha? Quando o anjo Gabriel disse para Maria: ele salvará o seu povo dos seus pecados, significa que os seus pecados nunca mais te trarão para o inferno. Os seus pecados não podem te condenar mais. Seus pecados não podem abrir a porta para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Você me escuta? Por quê? Porque esse menino nasceu para salvar. E os pecados incluem também enfermidade e doença. Quando esse menino cresceu, Mateus 1, 2... 3, 4, fala a respeito da pessoa do rei. Mateus, que era um coletor de impostos, ele foi um traidor da sua nação. Jesus disse para ele: siga-me, e pela graça ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele escreveu a genealogia do rei. O Evangelho de Mateus fala a respeito do rei. E o Evangelho foi escrito para Israel. E a forma como a genealogia é apresentada é muito interessante. Começa com o livro de Jesus Cristo, a geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Aqui não diz filho de Adão. Isso está na genealogia de Lucas. Aqui ele é filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Davi deu o trono. Abraão deu a terra. Para Davi, o
trono foi prometido, para Abraão a terra foi prometida. Agora o herdeiro legal havia chegado. E somente nele o reino de Deus seria estabelecido na terra. Somente nele o reino seria restaurado para Israel. Hoje Israel luta com muitos inimigos ao redor. O momento quando terá a verdadeira possessão da sua terra, possuir a possessão, herdar a herança, é quando Israel disser Baruch Haba Hashem Adonai. Bendito é o filho de Davi, o verdadeiro rei. Eles têm um reino sem um rei. Como você pode ter um reino sem ter um rei? Correto? Você me acompanha? O versículo seguinte diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Nos anos 90, eu me lembro que eu estava lendo esse versículo e pensando, eu pensava que falava de Deus assim: Deus esteja com você, vá com Deus, Deus seja com você, Deus vai ser com você, mas o que isso traz de bênção para mim? Como isso me ajuda? Deus está comigo. Assim, nos anos 90, eu estava escrevendo o meu livro Favor Imerecido, e Deus trouxe para mim a história de José. E eu perguntei, o que quer dizer Deus é comigo? E Deus trouxe a lembrança, a história de José. Isso se tornou a premissa do livro Favor Imerecido. Veja Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Assim ele foi vendido. Como eram vendidos naqueles dias? Eu descobri que ele foi vendido nu. Completamente nu, porque nenhum senhor, nenhum comprador de escravos queria um escravo doente ou com problemas. Assim eles despiam o pobre escravo. E o leilão começava. Assim José foi vendido a Potifar. É incrível que depois de ter sido vendido, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Ele não tinha uma conta de poupança, ele não tinha investimentos, não tinha ninguém com ele, não tinha ninguém para apoiá-lo, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha nada. Nu, sem nenhuma roupa, sem uma gravata. Nada. E o Senhor era com José. E foi varão próspero. Assim Deus define a prosperidade. Se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Eu disse, se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Assim, para o ouvido do judeu, quando eles escutam a profecia de Isaías sendo cumprida agora, pelo menos nesse caso, foi como Maria, quando ela escutou, trouxe grande alegria para ela, porque ela sabia o que significava Deus estar com ela. Quando Deus está com você, antes de abençoar as coisas na sua vida, na sua família, nas suas possessões, você é uma pessoa próspera. A pessoa se torna próspera. Você se torna um homem próspero. Amém? Alguns pensam que dinheiro traz satisfação. Dinheiro não traz satisfação, certo? Quando J. Paul Getty, antes de ele morrer, um jornalista perguntou a ele, o que te traz felicidade? Descobriram que ele não era feliz. Ele disse, só mais 1 milhão. E no ano seguinte ele morreu. Certo? Recentemente entrevistaram o Johnny Depp. É um nome conhecido por todo mundo. Ele é famoso, ele produziu muito dinheiro, literalmente 2 bilhões para a indústria. E eles perguntaram a ele, você tem tudo o que quer, fama, fortuna, você é feliz? Ele olhou com olhos tristes, disse para o jornalista, eu estou cansado. Cansado de entrar pela porta de trás dos hotéis. Eu experimentei algo parecido na América, entrar pela cozinha e não poder entrar pelo lobby. Eu estou cansado disso, cansado de evitar pessoas, cansado de viver a vida de um fugitivo. É como se eu fosse um fugitivo. Estou sempre fugindo, correndo. Que crime cometi? Eu sou um fugitivo, eu não sou feliz. Algumas pessoas pensam que têm boa aparência, serão felizes. Não. Falo por experiência própria.
Ok, eu sou só brincando com vocês. Voltando ao assunto, o Senhor era com José. A primeira coisa que Deus quer atingir é você. A bênção de Deus começa em você. Deus está preocupado com você primeiro. Antes das bênçãos de Deuteronômio 28, Deus abençoa você. A primeira bênção de Deuteronômio 28 é que Deus vai te exaltar. E essa é a nossa posição hoje. Correto? Nós somos exaltados à direita do Pai em Cristo. E as bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos atingem. Somos abençoados em qualquer lugar, na cidade, no campo. As pessoas dizem localização, localização, localização. Deus diz não, é você. Se as bênçãos estão em você, você vai para qualquer lugar e aquele lugar será abençoado. Você vai para a cidade é abençoado. Você vai para o campo é abençoado. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que eu estou em Singapura é abençoada. Eu creio que se eu estiver nos Estados Unidos será abençoado. Eu creio realmente isso. Eu creio que onde quer que você vá, aquele lugar é abençoado. Eu sempre digo para as senhoras, se elas vão para uma boutique, a boutique vai ser abençoada. Em outras palavras, esse Deus que está conosco não está atribuindo os nossos pecados a nós. Porque se ele estivesse atribuindo os pecados a nós, ele não poderia estar conosco, porque Deus é um Deus santo, um Deus 3 vezes santo. Uma das vezes que Pedro se encontrou com Jesus, Pedro estava tentando pescar um peixe a noite inteira, era sua profissão essa. Jesus disse, lance as vossas redes para pescar. E ele disse, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar minha rede. Jesus disse, lance as redes. Jesus esperava mais para encher o barco, por isso ele falou redes. A Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que a rede rasgou. Não é de admirar. E quando colocaram os peixes no barco, o barco começou a afundar. Tiveram que chamar ajuda dos seus parceiros. Seus parceiros eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aí ele viu que aquele que estava com ele no seu barco era o Messias, o Deus 3 vezes santo. Então ele disse, afaste de mim porque eu sou um pecador. Jesus disse, não tenha medo. Não tenha medo de quê? Não tenha medo dos peixes que pulam? Esse era um pescador. Não tenha medo de quê? Da tempestade? Não tem tempestade. Não tenha medo do quê? Não tenha medo que o seu pecado o separe de mim. Não tenha medo. De agora em diante será pescador de homens. Emanuel quer dizer Deus conosco, Ele caminha com você. Diga para os seus filhos quando forem para a escola, não tenham medo, Deus está com vocês. Eles vão dizer, Deus está comigo. O que isso quer dizer? Então hoje diga o significado. Faça anotações. O Senhor está com você significa que quando você erra, Ele não te abandona. Emanuel está com você. Se apresenta como seu herói, como a sua fortaleza. Posso ter um amém? Continuemos falando de José. Ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Ele ainda não era o diretor executivo. Ele não era o governador ainda. Ele só era um escravo. E ele estava na casa, ele era próspero na casa do seu senhor, o egípcio. Você pode pensar, a não ser que eu seja o presidente, a não ser que eu seja o pastor principal, a não ser que eu seja o diretor, eu não sou bem sucedido. Bem, o sucesso verdadeiro não está associado somente à posição que ocupam no trabalho, mas aquilo que são em Cristo. Posso ter um amém? As bênçãos estão sobre você. Esteja seguro. Se o seu patrão despreza você, está desprezando a bênção. Se sua namorada deixa você, ou seu namorado, está deixando a bênção. Eles estão certos. Leave me now, you take away the biggest part of me. Amém? É uma grande parte, a bênção. Eu não gostava dessa música, agora eu gosto. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Paremos aqui por um momento. Seu Senhor viu. Você pode imaginar as pessoas no mundo olhando para você. Uma coisa é ver que você prospera. Uma outra coisa é ver que o Senhor é com você. Eles podem ver, não precisa de visão espiritual. Aqui são olhos comuns e naturais, normais. Olhando no natural e vendo que o Senhor está com você. Número 1. Uma outra coisa que ele viu foi que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O Senhor fez com que tudo que ele fizesse prosperasse em sua mão. Esse Senhor nasceu. O Senhor, quando nasceu, a mesma mensagem foi dada. Este é o Senhor que estará com você. Amém? Quando ele caminhou na terra,
Tudo que ele tocava, e eu amo isso. Você lembra do toque de Midas? Esse rei era tão avarento, dizem que o seu ouro e a sua prata não satisfazia, e ele disse, me dê poder. Ele disse para um gênio, para uma fada, eu não sei. O fato é que tudo que ele tocava virava ouro. Ele tocou as colunas e elas viraram ouro. Ele tocou toda a decoração e virou tudo ouro. E finalmente a sua filha, aquela que ele amava tanto, a sua filhinha, correu para ele e ele a tocou e ela se tornou ouro. Você conhece a história. Isso não é bênção. A bênção é o que você toca, Deus prospera. Não é só dinheiro. As pessoas pensam que um homem próspero é alguém que tem muito dinheiro no banco, dinheiro em seu nome. Não, ele era próspero e ele estava na casa do seu senhor como escravo. Mas ele era um homem próspero. Por quê? O motivo não era por ser bonito. Não porque ele era jovem, não por ser trabalhador, não tinha nada a ver com José. O Senhor era com José. Eu disse, o Senhor era com José. Na verdade, alguns versículos depois diz que ele era formoso. Não diz que ele era formoso antes de sair da casa do seu pai. Quando ele apareceu pela primeira vez, até mesmo quando estava com seus irmãos, não diz que ele era formoso. A formosura veio quando o Senhor estava com ele. Você me escuta? Vire para o seu vizinho e diga, existe esperança para você, irmão? Existe esperança para você. Voltemos ao texto. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ok? E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Se você está enfermo, ele toca você. O que significa que Deus prosperava a sua mão? Deus prospera tudo que Jesus toca. O enfermo é curado. Se você é leproso, ele o toca e a prosperidade significa que a lepra vai embora. Amém? Ele abençoa uma criança e a criança é destinada a reinar na vida. Amém? Ele toca os pães, ele toca um pouco e o pouco se torna muito e alimenta mais de 5.000 pessoas e 12 cestos sobram. Essa é a bênção que você precisa. Você não quer a bênção no seu trabalho, porque se você deixar o seu trabalho, onde fica a bênção? Você não quer a sua bênção na vida de alguém que te ajuda, porque se essa pessoa começa a ofender a você, onde está a sua bênção? Você quer a bênção sobre você, você quer a bênção nas suas mãos. Amém, gente? Esse foi o número 1. E outra coisa é, se você olha para a história de Josafá, certo? Eu estou tentando aqui concluir. Na história de Josafá, ele estava cercado por 3 inimigos. Os exércitos do Monte Seir, de Amon e de Moabe. Todos da área da Jordânia hoje. E eles vieram contra o rei de Judá, seu nome era Josafá. No seu nome você encontra o nome de Deus, Josafá. Jafá vem de Mispá. Significa Deus julga, Deus decide. E o seu nome significa um regente que toma decisões. Aqui nós temos esse rei Josafá, ele tinha um número menor. Siga a história em Crônicas 20:17. A Bíblia diz que um profeta se levantou e pelo Espírito disse, você não vai pelejar nessa batalha. Eu não conheço o seu problema hoje, talvez seja no seu corpo, com a sua família, não sei o que é, a sua carreira, o que está trazendo problemas para você. Você não precisa lutar nessa batalha. Posicione-se, fique de pé e veja que a salvação vem do Senhor. E você sabe que a palavra salvação é o nome Jesus, correto? Diz aqui, e vede a salvação do Senhor para convosco. Isso é interessante. Salvação não é uma coisa. Salvação é uma pessoa. Não tente lutar. Não tente usar suas armas. Não tente descobrir se existem inimigos à vista. Não são as suas armas. Se posicione. Continue olhando para Jesus e Yeshua. Olhe para Ele, que está com você. Eu disse, Ele está com você. Ele está com você. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor será convosco. Existe algo nesse Deus que está conosco. Você vai vencer nos seus conflitos. Vencer as suas guerras. Porque Deus está com você. Não se desencoraje. Não desmaie. Porque existe um exército 3 vezes maior contra Judá. São numericamente inferiores. A história nos diz que eles
tinham instruções e não precisavam lutar, só se posicionar. O que você faria? Ficaria em casa? Mas o que Josafá fez? Em resposta a essa profecia, veja, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Qual o louvor? Louvai ao Senhor porque sua misericórdia dura para sempre. Rodulá Adonai ki leolam hasdo. Louvai o Senhor por sua graça, sua misericórdia, ki leolam hasdo. Hasdo vem da palavra hased. Sua graça dura para sempre. Em outras palavras, não precisamos fazer nada, não precisamos lutar, somente focalizar em Jesus e cantar e falar a respeito da sua graça. Durante o período em que eu estava sendo atacado por diferentes especialistas, e os ataques vieram de vários níveis, a princípio mandaram ovelhas. Não funcionou. Então mandaram especialistas. Não funcionou. Depois divulgaram CDs e tapes. Não funcionou. Todos os ataques me faziam crescer. Eu não sabia o que fazer diante de tantas pedras que lançaram sobre mim. Percebi que as pedras formavam uma ponte. E eu subi nessa ponte e fui para um lugar novo. Obrigado por todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Amém? Eu não tive que revidar. Somente olhei para o Senhor e Ele lutou por mim. Minha canção sempre foi, glória a Deus por sua bondade e sua graça que dura para sempre. Sua graça dura para sempre. Amém? Misericórdia aqui é a palavra graça usada em Israel hoje. Nós temos crentes lá que usam a Bíblia judaica e no Novo Testamento cada palavra graça é hased. Essa usada aqui. Louvai ao Senhor. Você notou o que diz? Eles louvaram a beleza da sua santidade. Veja a beleza da sua santidade. Algumas pessoas sempre separam a santidade da graça. Você sabe o que é a beleza da santidade? Sua graça que dura para sempre. Olhe para as Escrituras. Josafá os enviou para adorarem na beleza da santidade, cantando, louvai ao Senhor por sua graça, sua hased dura para sempre. Quando você fala a respeito da graça, você canta a respeito da graça, Deus diz, você está adorando na beleza da minha santidade. Quer falar de santidade? Isso é santidade. Você me acompanha? E a Bíblia diz no versículo 22, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra esses três grupos, três povos, três países. Eles foram todos derrotados e a Bíblia diz no fim que eles ajudaram uns aos outros a destruir-se. E quando Josafá chegou no campo de batalha, que foi depois chamado Vale da Bênção, Vale de Beraca, e passaram 3 dias saqueando o despojo. 3 dias. Chamaram então Vale da Bênção, Vale de Beraca. E aqui o que se enfatiza é que o Senhor estava com eles, o Senhor estava com eles. Quando o Senhor está conosco, é sempre para nos prosperar. Quando o anjo disse, esse menino será chamado Emanuel, olhe para esse menino, quando ele cresceu, ele andou entre os pecadores, ele caminhava entre os coletores de impostos, ele andou. Ele mudou pessoas sem se mudar. Ele transformou pessoas sem se contaminar. Ele impartiu sua justiça, sua saúde, seus milagres, suas bênçãos, seu poder, sem receber qualquer contaminação, sem receber qualquer impureza. Esse menino Deus estava com eles e ainda assim eles não foram destruídos. É como se o sol descesse e não secasse a lama. Não podemos ter as duas coisas. Você diz, eu quero lama, e todos nós viemos da lama. Certo? Barro, pastor, barro. É, mas se chover, vira lama. Fomos todos feitos do barro. E alguns dizem, se Deus é real, que Ele apareça para mim agora. Se Deus aparecer, você não é mais barro. Você seca, vira pedra. É assim que você vai ficar. As pessoas vão visitar você, vão colocar flores ali. Porque o fôlego que você usa para blasfemar o seu nome foi dado por Ele. Não esqueça disso, ok? Assim, Ele é como o sol. Ninguém pode tirar o poder do sol. Mas é como se o sol se tornasse uma tocha para mostrar-nos o caminho. Veja, se você
Colocar uma tocha nos seus olhos ainda brilha muito, mas não se compara com o sol. Jesus é totalmente Deus. Mesmo em forma humana, ele é totalmente Deus. Ele deixou de lado sua majestade. Deixou tudo por mim, mas ele ainda é Deus. 100% Deus, 100% homem. Mas mesmo assim andou entre os pecadores, e os pecadores não foram destruídos, não foram mortos. É isso que quer dizer Deus conosco. Alguns dizem, pastor, se o Senhor está conosco e se eu sentir a sua presença, eu me preocupo porque eu não sou perfeito. Bem-vindo ao clube. Essa igreja não tem pessoas perfeitas, e eu vou dar um segredo para você. Nenhuma igreja tem gente perfeita. Se essa igreja é composta de homens, ela não tem gente perfeita. Assim, aceite que Ele está conosco com as nossas imperfeições. Ele não espera que você seja perfeito para vir a você. Essa é a mensagem do Natal. O Senhor Emanuel, Ele está com você em poder. Amém? Amém, igreja? Você pode dizer, pastor, tudo isso é muito bom, mas é tudo teoria. Então, deixe-me dar-lhe um fato. Essa carta veio da América. Um irmão de West Virginia, Estados Unidos, escreveu isso. Eu era um viciado em drogas por 10 anos, injetando drogas nas minhas veias todos os dias. Mesmo sabendo que esse vício estava me destruindo, eu não queria parar o que estava fazendo. Mas 2 anos atrás, meu Pai Celestial me livrou daquele vício. Ele estava falando aqui em retrospectiva. Deus agora é seu Pai, por isso ele pode dizer isso. Antes ele não era. Ele me livrou do vício, me colocando numa casa de recuperação, onde fiquei lá sem poder sair, porque não tinha ninguém para me buscar. E Deus não somente me libertou do vício de drogas, mas também do vício do cigarro na mesma hora. Foi isso que aconteceu, ele disse. Enquanto eu estava naquela casa, eu escutei muitos pregadores, mas ao final eu sempre me sentia pesado. Minha mãe me dizia para escutar Joseph Prince, mas eu resisti porque pensava, como um homem de Singapura pode falar sobre a graça de Deus? Como eu estava errado, ele disse que Singapura enviou um missionário para a América. Glória a Deus! Através da pregação de Joseph Prince, encontrei descanso em entender a obra que Jesus concluiu na cruz. E hoje sou um empresário bem-sucedido no empreendimento lucrativo. Pense nisso. 2 anos antes de escrever isso, ele estava numa má situação. Somente 2 anos. Uma diferença de somente 2 anos. Certo? Deus me abençoou e hoje eu sou um artista e comecei esse empreendimento bem-sucedido. Que contraste nos anos quando eu estava no hábito da droga, sem casa e comendo lixo. Glória a Jesus. Amém. Nas casas de recuperação estão apresentando os meus programas, glória a Deus. Igreja, o Senhor está convosco. E se está conosco, todo o poder está à nossa disposição. Mas nós pensamos, temos pecado, Ele vai fazer isso por nós? O nome de Jesus significa, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, certo? Pecados produzem pobreza. Pecado produz depressão, vícios, bem como enfermidades e finalmente a morte. Diz aqui que ele salvará o seu povo dos seus pecados, mas no hebraico, pecados, como a palavra iniquidade, correto? Se você analisar a palavra iniquidade, avon em hebraico, a palavra iniquidade é também a palavra para a punição que vem pela iniquidade. Todas as consequências que vêm da iniquidade. Mas uma palavra somente, avon, que significa que ele salvará o seu povo dos seus pecados, das suas enfermidades e de suas necessidades. Amém? Um testemunho mais. Vejamos, é uma mulher linda de Virgínia, Estados Unidos. Por 10 anos, ela diz, ela está falando de outra mulher. Por 10 anos eu orei por uma jovem que foi molestada quando criança e desenvolveu anorexia quando era adolescente. Ano passado, um catéter alimentar foi introduzido no seu estômago. Ela também foi colocada no lugar para pacientes cardíacos porque o seu coração está muito fraco para funcionar. Apesar dos tratamentos que ela recebeu, sua condição não melhorou e os médicos disseram que estava à beira da morte. Apesar de fragilizada, ela começou a assistir Joseph Prince e escutar as mensagens do amor de Deus e da graça. Um pouco antes do Natal, o seu catéter de alimentação caiu sozinho. E ela começou a fazer o que os médicos diziam que ela não faria jamais: comer comida sólida. Ela disse que ela ouviu a mensagem dizendo que quando seu espírito se tornasse forte, seu corpo seguiria. Isso aconteceu.
Ela agora está mais forte e é capaz de ir à igreja. O pastor dela colocou para ministrar para uma família que tem uma menina que também é anoréxica. Ela agora está ministrando para pessoas que sofrem dessa doença. Ela está declarando para a menina que somente a graça de Deus pode salvá-la. Aleluia! Amém! Quando você fala a respeito da graça, você canta a respeito da graça, Deus diz, você está adorando na beleza da minha santidade. Quer falar de santidade? Isso é santidade. Você me acompanha? E a Bíblia diz no versículo 22, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra esses 3 grupos, 3 povos, 3 países. Eles foram todos derrotados e a Bíblia diz, no fim, que eles ajudaram uns aos outros a destruir-se. E quando Josafá chegou no campo de batalha, que foi depois chamado Vale da Bênção, Vale de Beraca, e passaram 3 dias saqueando o despojo. 3 dias. Chamaram então Vale da Bênção, Vale de Baraca. E aqui o que se enfatiza é que o Senhor estava com eles, o Senhor estava com eles. Quando o Senhor está conosco, é sempre para nos prosperar. Quando o anjo disse, esse menino será chamado Emanuel, olhe para esse menino, quando ele cresceu, ele andou entre os pecadores, ele caminhava entre os coletores de impostos, ele andou. Ele mudou pessoas sem se mudar. Ele transformou pessoas sem se contaminar. Ele impartiu sua justiça, sua saúde, seus milagres, suas bênçãos, seu poder, sem receber qualquer contaminação, sem receber qualquer impureza. Esse menino Deus estava com eles e ainda assim eles não foram destruídos. É como se o sol descesse e não secasse a lama. Não podemos ter as duas coisas. Você diz, eu quero lama, e todos nós viemos da lama. Certo? Barro, pastor, barro. É, mas se chover, vira lama. Fomos todos feitos do barro. E alguns dizem, se Deus é real, que Ele apareça para mim agora. Se Deus aparecer, você não é mais barro. Você seca, vira pedra. É assim que você vai ficar. As pessoas vão visitar você, vão colocar flores ali. Porque o fôlego que você usa para blasfemar o seu nome foi dado por Ele. Não esqueça disso, ok? Assim, Ele é como o sol. Ninguém pode tirar o poder do sol. Mas é como se o sol se tornasse uma tocha para mostrar-nos o caminho. Veja, se você colocar uma tocha nos seus olhos, ainda brilha muito. Mas não se compara com o sol. Jesus é totalmente Deus. Mesmo em forma humana, Ele é totalmente Deus. Ele deixou de lado sua majestade. Deixou tudo por mim, mas Ele ainda é Deus. 100% Deus, 100% homem. Mas mesmo assim andou entre os pecadores. E os pecadores não foram destruídos, não foram mortos. É isso que quer dizer Deus conosco. Alguns dizem, pastor, se o Senhor está conosco e se eu sentir a sua presença, eu me preocupo porque eu não sou perfeito. Bem-vindo ao clube. Essa igreja não tem pessoas perfeitas. E eu vou dar um segredo para você. Nenhuma igreja tem gente perfeita. Se essa igreja é composta de homens, ela não tem gente perfeita. Assim, aceite que Ele está conosco com as nossas imperfeições. Ele não espera que você seja perfeito para vir a você. Essa é a mensagem do Natal. O Senhor Emanuel, Ele está com você em poder. Amém? Amém, igreja? Você pode dizer, pastor, tudo isso é muito bom, mas é tudo teoria. Então, deixe-me dar-lhe um fato. Essa carta veio da América. Um irmão de West Virginia, Estados Unidos, escreveu isso. Eu era um viciado em drogas por 10 anos, injetando drogas nas minhas veias todos os dias. Mesmo sabendo que esse vício estava me destruindo, eu não queria parar o que estava fazendo. Mas 2 anos atrás, meu Pai Celestial me livrou daquele vício. Ele estava falando aqui em retrospectiva. Deus agora é seu Pai, por isso Ele pode dizer isso. Antes Ele não era. Ele me livrou do vício, me colocando numa casa de recuperação, onde fiquei lá sem poder sair, porque não tinha ninguém para me buscar. E Deus não somente me libertou do vício de drogas, mas também do vício do cigarro na mesma hora. Foi isso que aconteceu, ele disse. Enquanto eu estava naquela casa, eu escutei muitos pregadores, mas ao final eu sempre me sentia pesado. Minha mãe me dizia para escutar Joseph Prince, mas eu resisti porque pensava, como um homem de Singapura pode falar sobre a graça de Deus?
Como eu estava errado. Singapura enviou. Ele disse que Singapura enviou um missionário para a América. Glória a Deus! Através da pregação de Joseph Prince, encontrei descanso em entender a obra que Jesus concluiu na cruz. E hoje sou um empresário bem-sucedido num empreendimento lucrativo. Pense nisso. 2 anos antes de escrever isso, ele estava numa má situação. Somente 2 anos. Uma diferença de somente 2 anos. Certo? Deus me abençoou e hoje eu sou um artista e comecei esse empreendimento bem-sucedido. Que contraste nos anos quando eu estava no hábito da droga, sem casa e comendo lixo. Glória a Jesus. Amém. Nas casas de recuperação estão apresentando os meus programas, glória a Deus. Igreja, o Senhor está convosco. E se está conosco, todo o poder está à nossa disposição. Mas nós pensamos, temos pecado, Ele vai fazer isso por nós? O nome de Jesus significa, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, certo? Pecados produzem pobreza. Pecado produz depressão, vícios, bem como enfermidades e finalmente a morte. Diz aqui que ele salvará o seu povo dos seus pecados, mas no hebraico, pecados, como a palavra iniquidade, correto? Se você analisar a palavra iniquidade, avon em hebraico, a palavra iniquidade é também a palavra para a punição que vem pela iniquidade. Todas as consequências que vêm da iniquidade. Mas uma palavra somente, avon, que significa que ele salvará o seu povo dos seus pecados, das suas enfermidades e de suas necessidades. Amém? Um testemunho mais. Vejamos, é uma mulher linda de Virgínia, Estados Unidos. Por 10 anos, ela diz, ela está falando de outra mulher. Por 10 anos eu orei por uma jovem que foi molestada quando criança e desenvolveu anorexia quando era adolescente. Ano passado, um catéter alimentar foi introduzido no seu estômago. Ela também foi colocada no lugar para pacientes cardíacos porque o seu coração está muito fraco para funcionar. Apesar dos tratamentos que ela recebeu, sua condição não melhorou e os médicos disseram que estava à beira da morte. Apesar de fragilizada, ela começou a assistir Joseph Prince e escutar as mensagens do amor de Deus e da graça. Um pouco antes do Natal, o seu catéter de alimentação caiu sozinho. E ela começou a fazer o que os médicos diziam que ela não faria jamais: comer comida sólida. Ela disse que ela ouviu a mensagem dizendo que quando seu espírito se tornasse forte, seu corpo seguiria. Isso aconteceu. Ela agora está mais forte e é capaz de ir à igreja. O pastor dela colocou para ministrar para uma família que tem uma menina que também é anoréxica. Ela agora está ministrando para pessoas que sofrem dessa doença. Ela está declarando para a menina que somente a graça de Deus pode salvá-la. Aleluia! Amém! Emanuel! Existem muitas pessoas feridas no mundo que precisam ouvir que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Não interessa se você sabe que é pecado ferir o seu corpo desse jeito. Privar seu corpo de alimentos é pecado, mas Deus considera o pecado? Não. Ele não está aqui para dizer para você, você sabe por que está assim? Por que está nessa condição? Não está aqui para encontrar erros em você. No Antigo Testamento, tudo tinha que ter um motivo. Eles precisavam pesquisar o motivo do problema, porque eles estavam sob a lei. Mas Jesus não veio para nos dar a lei, Ele veio para nos dar graça. Temos que somente receber. Tudo que precisamos de mudança, Ele vai mudar quando nós o recebermos. O pecador, Pedro ainda era um pecador. Jesus, quando entrou no seu barco, Jesus lhe deu prosperidade, abundância de peixes. É a única forma de vermos isso, é abundância. Antes ou depois de se tornar o apóstolo Pedro, antes ou depois? Qual? Antes. Ele era pecador. Ele disse, sim, afasta de mim que eu sou um pecador. Isso impediu a abundância de Deus? Não. Precisamos entender a verdade do Natal. Ele salvará seu povo. Você não pode dizer, Deus é misericordioso, nem precisamos de Jesus. Não, Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar com você. Você me escuta? Ele tem que estar com você. Eu me lembro que quando eu me casei, nós tínhamos um pequeno apartamento e quando eu voltava para casa eu tinha que entrar no elevador e naquela época não existiam leis que impediam de fumar no elevador e as pessoas fumavam e eu entrava em casa e a minha mulher dizia, por que você está com cheiro de cigarro?
E o pior, numa outra vez eu entrei no elevador e tinha uma senhora que tinha muita maquiagem, um perfume muito forte, era muito forte. Quando eu saí, percebi que eu estava com forte cheiro de perfume feminino. Você sabe o que eu estou dizendo? Somente estar na presença de alguém faz com que você receba o bem ou o mal. Quando você está perto de alguém que só fica falando mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal também. Com quem você se associa é muito importante. Amém? Vocês estão comigo? Não queria ser engraçadinho. Vocês estão comigo? Nós estamos com o Senhor. Amém? Como disse Davi, ele disse uma vez, quando um grupo de pessoas veio, e não eram pessoas muito boas, eram mercenários, e eles se encontraram quando Davi fugia de Saul, e disseram, Davi, queremos nos unir a você. Davi olhou para eles, e a Bíblia diz que é isso que aconteceu. Davi disse, vocês estão comigo ou estão contra mim? E a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Amassai, um deles chamado Amassai. Diz que o Espírito Santo veio sobre ele, para ele dizer isso. E sempre me intrigou o fato de que o Espírito Santo veio sobre Amassai, e Amassai disse, Davi, somos teus, contigo estamos. Seus inimigos são nossos inimigos. E ele se tornou um dos valentes de Davi. A pergunta não foi, você é pelo Senhor? Alguns dizem, pastor, Deus me disse para vir para essa igreja. Eu sou ressabiado com isso. Não gosto disso. Você sabe por quê? Do mesmo jeito que Deus falou para elas virem, vai dizer para elas irem. E normalmente não é Deus, são as circunstâncias. Elas não estavam felizes. Era melhor que dissessem, eu não estou feliz. Eu teria mais respeito pela honestidade. Eu não estou feliz porque eu não estou feliz. Ou porque alguém sempre senta na minha cadeira, não é? Mas elas sempre encontram uma razão espiritual. É incrível como vem com desculpas espirituais, dizendo, Deus me mandou ir. Quando as pessoas vêm a mim e me dizem, pastor, eu aprecio o seu espírito, eu sinto que o senhor é um homem de Deus, em quem eu posso confiar, eu estou aqui pelo Senhor, pastor. Eu sei que elas não estão aqui por mim, mas pelo Senhor. Mas eu aprecio o que elas estão dizendo, porque eu entendo que requer o Espírito Santo para dizerem isso, como Amassai. Quantos entendem isso? Quando alguém vem a você e diz, nós estamos aqui por você, significa que aquela pessoa está ali para Deus. Mas super espirituais são aqueles que dizem, Deus me enviou aqui. Próximo ano Deus vai me enviar para outro lugar. E depois vai me enviar para lá. Continue pulando, de igreja em igreja. Amém? Quando o Senhor está com você, grandes coisas acontecem. Eu vou dar outro testemunho de vício, de libertação. Esse é um rapaz do Arizona, apesar de ter crescido num lar evangélico, com pais que são totalmente dedicados a Jesus, eu me envolvi com abuso de drogas. Eu tentei frequentar a igreja, ouvi muitos sermões e confessava meus pecados, me arrependia e fazia de tudo para ter o perdão de Deus. Mas um dia um querido amigo me deu uma cópia do seu livro Destinado a Reinar. O livro abalou minha vida espiritual. Eu vi que o pecado não era o problema era não entender a graça do meu maravilhoso Senhor. Quando descobri a obra de Jesus, descobri que Deus não está com uma vara na mão esperando eu pecar para me punir. Lendo o seu livro e recebendo o amor de alguns mestres, em 5 dias fui liberto de um vício que tinha há 5 anos de usar Vicodin. 5 anos viciado em Vicodin. Fui liberto em 5 dias pela maravilhosa graça de Jesus que foi revelada a mim. Obrigado, pastor, por seu livro e por seus sermões. Aleluia! Os meus vídeos no YouTube são muito curtos. Amém? Estão sendo abençoados? Eu vou concluir com isso. Não espere, quando estou pregando, que eu deixe alguma coisa para você fazer depois da mensagem. Antigamente se dizia, e todo professor ensina para os alunos no seminário, que devemos deixar alguma coisa para as pessoas fazerem em casa. Eu acho que isso nem sempre é necessário. Às vezes é, mas nem sempre. No Novo Testamento, a libertação acontecia quando a palavra era pregada. Amém? Dê ao povo uma referência. Seu nome é Jesus. As pessoas nesses testemunhos olhavam para Jesus. E por isso foram libertas. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Enquanto você está escutando, milagres acontecem. Vamos concluir com mais um. Onde é que está? Ok. Desde criança eu sofro de curvatura da espinha, uma condição chamada escoliose. Minha espinha curvada fazendo minhas costas ficarem desajustadas. Essa é uma mulher de Ohio, Estados Unidos.
Eu analisei todos os textos que falam de cura e orei para que Deus me curasse e achava que eu tinha que somente esperar. Dia 30 de abril eu assisti o programa Destinado a Reinar, cujo tema foi Aumentando Sua Capacidade de Receber a Cura. Quando ouvi o pastor Prince dizer que Deus está curando o tempo todo, minha fé foi acrescida. Ele disse que é a dúvida que impede a cura. Então, quando ele orou por nós, eu fiquei de pé e criei e recebi a cura. Glória a Deus, minha espinha foi curada, está reta e eu não estou mais encurvada. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Hebreus 13, muito rapidamente. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Amém? O que significa isso? Nunca é uma negativa forte. Certamente nunca. Eu gosto da versão amplificada. Nunca, 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 nunca eu vou deixar vocês. Em outras palavras, mesmo quando você peca, o Senhor nunca deixa você. Isso é verdade. Se alguém citar o Antigo Testamento dizendo, pastor, você sabe o que aconteceu com Davi, o Espírito Santo deixou, ele disse, não retire de mim o teu Espírito. Não precisamos mais orar assim, porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Assim hoje, mesmo quando fracassamos, quando pecamos, o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa e nem nos abandona. É assim que sabemos que Ele nos ama. Nós precisamos saber que Deus não está sancionando o pecado. Por quê? Por falta de pregações como esta, as pessoas pensam que o Senhor as abandona quando elas pecam e volta quando elas são obedientes. Isso produz raiva de Deus. Eu gostaria de mencionar para vocês algumas palavras ditas por Martinho Lutero. Antes de conhecer a graça, ele disse que ele odiava a Deus. É como se Deus só o abençoasse quando ele obedecia. E ele disse que não podia entender um Deus assim. Após conhecer a graça, ele o ama apaixonadamente. Os bons amigos ficam com você, mesmo quando você erra. Eles não te deixam. Muito mais o Senhor, você o ama. Claro, mas falta esse tipo de pregação. Muitos pregadores têm medo de pregar que Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, graça superabundou. A palavra graça em grego é rupa parúcio. Rupa é de onde vem a palavra hiper. A graça é hiperabundante. Obrigado, Senhor. Traz abundância para a minha vida. A graça tem que ser hiper, super. A graça tem que ser extraordinária. Amém? Assim, é muito fascinante ver as diferentes opiniões com respeito a coisas como estas. Mas deixe-me dizer isso, certo? Se você não tem a certeza de que o Senhor é com você quando você peca, você não vai ter aquela fé robusta nele, nem vai amá-lo. Mas deixe-me declarar a verdade desse versículo. Eu nunca te deixarei. Existia um tempo, quando Deus nos deixava quando pecávamos, estava baseado na lei. Mas, pastor Prince, por que Deus nos deu a lei? Leia o livro Destinados a Reinar, ok? O fato é este, Deus estava lidando com o homem baseado na lei. O homem sempre via as costas de Deus. Deus sempre estava saindo. Como Deus disse a Moisés, você não pode ver minha face, você só pode ver minhas costas. Não é para sua dispensação. Mas a mulher que tinha um fluxo de sangue, quando Jesus a curou, Jesus se virou para ela olhar na sua face, porque ele não queria dar a ela a bênção baseado nas suas costas. Ela só podia ser transformada vendo o seu amor. Vocês me acompanham? Mas aqui é o Emanuel. Houve um tempo que Deus dizia, lhes deixarei se me desobedecerem. Se guardarem os mandamentos, estarei convosco. Correto? Esses dias já passaram. Hoje Deus diz, olhe para mim, Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Assim podemos dizer para os nossos filhos, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Eu ia falar do cônjuge, mas alguns estão ficando preocupados. Mas e se ela fizer isso, se ele fizer aquilo? Mas será incrível se você disser isso para o seu cônjuge. Você vai amar como Jesus amou a igreja. Ele segura a sua mão e diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está conosco, quer dizer, sua presença vai estar conosco, sua prosperidade vai estar conosco. As pessoas vão ver que o Senhor está conosco. Amém? O Senhor vai fazer com que tudo que toquemos prospere. E quem quer trazer confusão para nós, Deus vai fazer com que eles fiquem confusos. Amém? Quem tentar nos atingir não vai ser bem-sucedido. Amém? E nós viveremos em paz, seremos abençoados.
Você me acompanha? Essa é a história do Natal. Você não está feliz pelo Emmanuel? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar, amigo, se você não tem essa promessa. Eu não disse que você tem que estudar muito, fazer isso e fazer aquilo, para então prosperar. Não, amigo, falo de uma prosperidade que não está baseado no esforço humano, no aprendizado humano, na inteligência humana. Estou falando da prosperidade que Deus traz para que você prospere. Amém? Onde você toca, as coisas prosperam. É isso que significa Emmanuel. José sabia disso. O Senhor estava com ele. E por isso ele pôde dizer para a esposa de Potifar: eu não posso cometer essa impiedade e pecar contra Deus. Ele estava consciente da presença do Senhor. E é por isso que Deus prosperava José. Ele estava consciente que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Você não pode reivindicar essa promessa, a não ser que reivindique primeiro a promessa de que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A não ser que você saiba que Ele fez isso. A não ser que você saiba que Ele realizou isso. Você sempre estará numa posição de insegurança, preocupado com seu pecado. Enquanto você estiver incerto e existirem dúvidas, e a dúvida não faz parte do reino de Deus, pertence ao reino das trevas. Duvidar a Deus é dizer, na verdade, o Senhor é mentiroso. Não podemos confiar no Senhor. Eu confio num piloto que conduz o avião sem ver sua face. Eu posso confiar que o banco vai honrar o meu cheque sem saber quem é o banqueiro. Mas eu não confio no Senhor Deus. Eu não posso confiar na sua palavra. Esse é um problema com o homem. Dúvida. Assim, amigo, aqui estão as boas novas. Deus ama você. Deus enviou seu Filho. Seu nome é Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele morreu na cruz por seus pecados. Ele ressuscitou dos mortos para a sua justiça. Tudo está pago. A justiça foi cumprida. Deus foi glorificado quanto ao pecado. Eu repito, Deus foi glorificado no que se refere ao pecado. No lugar onde estava o nosso pecado, Cristo foi glorificado. Obrigado, Deus, pela cruz. Hoje Deus está de braços abertos dizendo: venha para o lar. Venha para os meus braços amorosos. Venha para a abundância. Venha para a unção. Venha para a sabedoria. Venha para o favor. Venha para a superabundante vida. Vida eterna. E se você me escuta, onde você estiver, diga: pastor, ore por mim. Eu quero Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Onde quer que você assiste agora, se esse é você, diga: pastor, ore por mim. Eu quero que agora mesmo, onde estiver, repita após mim. Vou te ajudar a falar com Deus. São pequenos passos, mas escute, amigo. Você dá um passo e Deus vai correr para você. Diga: Pai Celestial, Deus Pai, Abba, obrigado por me amar. Um amor tão grande que o Senhor me deu o favor, antes de eu crer. O Senhor me protegeu e me manteve e cuidou de mim e me trouxe a este momento onde eu posso te conhecer em toda a sua glória, em toda a sua beleza. Obrigado por enviar Jesus. Abba, Ele é o maior presente na minha vida. Ele morreu naquela cruz por meus pecados. Ele não tinha pecados para morrer. Foram os meus pecados que Ele levou. Por meus pecados Ele foi julgado. E porque Ele concluiu a sua obra, o Senhor o levantou dentre os mortos e o assentou à sua mão direita. O Senhor enviou o Espírito para me encher. Eu recebo o Espírito Santo agora. O Senhor nunca vai me deixar. Cristo sempre vai estar comigo. E tudo que eu fizer prosperará. Eu sou um homem próspero. Em nome de Jesus. Jesus é meu Senhor. Amém. Aleluia.
Desse dia em diante, se você fez essa oração, você é um homem próspero, uma mulher próspera. Amém? Este foi um sermão que eu preguei nos anos 90 e uma jovem cujo nome era Olivia Lam. Ela ouviu esse sermão. E se você não conhece a história, eu não vou contar agora, ok? Mas é o suficiente dizer que ela é hoje a mulher mais rica de Singapura, talvez do sudeste da Ásia. Recentemente eu compartilhei essa história com o pastor Joel Osteen e ele compartilhou na sua pregação a respeito da irmã Olivia Lam. E essa foi uma das pregações que ela ouviu. O Senhor está com você. E ela não tinha nada, ela era órfã. Ela veio da Malásia para estudar aqui, ela não tinha nada, só o Senhor. E Deus deu tudo para ela. Obrigado pelo seu testemunho, Olivia. Seu testemunho está no meu livro, O Poder de Crer Certo. Amém? Igreja, fique de pé. Eu quero despedi-los. Levante suas mãos nesse auditório. Existem muitas pessoas solitárias, feridas, pessoas doentes neste mundo que precisam ouvir que Jesus as salvará dos seus pecados. Ele salvará. E elas serão livres. Amém? Neste novo ano, Ele estará com você. Eu abençoo a você no nome maravilhoso de Jesus, que o amor que estava no seu coração, que a paz e a misericórdia que Ele traz, encham o seu coração com tanto amor, com tanta paz e misericórdia, para que você tenha uma vida brilhante, que você sempre ame as pessoas e sempre seja misericordioso e gentil. Eu oro por você e por sua família. Eu oro para que você fale palavras de amor, porque Ele salvou você dos seus pecados. Pare de se condenar. Pare de condenar os outros. Pare de se ferir e pare de ferir os outros. Você é perdoado. O Senhor está com você. Você é uma pessoa próspera. Tenha uma semana próspera. Em nome de Jesus.